Então, pessoal, dando continuidade aos elementos de circuito, vamos falar agora sobre os elementos passivos. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre os elementos de circuito conhecidos como elementos ativos. Lembrando que essas aulas são parte do conjunto de aulas de conceitos básicos de circuitos elétricos, né? Só relembrando, a gente viu anteriormente, e se você não assistiu a aula anterior, vale a pena assistir a aula de elementos ativos, mas a gente viu que os elementos passivos são aqueles elementos do circuito que não geram energia elétrica. Ou eles dissipam energia elétrica, ou eles armazenam essa energia. Exemplos claros e principais, digamos assim, de elementos passivos são os resistores, os capacitores e os indutores. Por isso a gente vai falar sobre eles, sobre esses três elementos. É bom deixar claro nesse momento que esses elementos eles não vão ser explorados em sua profundidade. O que vai ser apresentado aqui são conceitos básicos, elementares, fundamentais sobre esses elementos. No caso do resistor, a gente vai explorar um pouco mais ele nas aulas posteriores, na aula após essa e na outra. E os indutores e capacitores a gente vai explorar mais detidamente em aulas futuras, um pouco mais para frente, com aulas inclusive feitas exclusivamente para esses elementos. Dito isso, a gente vai falar agora primeiro sobre os resistores. Para falar sobre os resistores, a gente tem que falar sobre a propriedade da resistência elétrica. O livro do Sadico vai dizer que a resistência elétrica ela é entendida como um comportamento físico característico de resistir ao fluxo de carga elétrica. A resistência elétrica de um material depende da sua área da seção transversal, do seu comprimento e da sua resistividade. E aí ele traz essa imagem aqui. Um determinado material, que a gente não está interessado necessariamente em saber que material é esse, mas um determinado material com um comprimento L, uma área de seção transversal A e uma certa resistividade ρ. Essa resistividade ela tem a ver com as características intrínsecas do material que está sendo analisado. Então, a depender desse material, do que ele é feito, a resistividade vai mudar. Essa resistividade nada mais é do que uma propriedade que tem ligação direta com a resistência elétrica. Quanto mais resistividade tem um material, mais resistência elétrica esse material tem. Além disso, o Sadico ele mostra como a resistência ela é representada em um circuito elétrico. Normalmente ela é representada pela letra R e por esse símbolo, né? E é isso. E aí ele mostra também a equação que caracteriza a resistência elétrica. A resistência elétrica é dada pela resistividade multiplicada pelo quociente entre o comprimento e a área da seção transversal. Essa resistência ela é medida em ohm, que tem o símbolo ômega maiúsculo. Além disso, a gente pode também fazer uma associação aqui para entender um pouco mais sobre o conceito de resistividade, que está diretamente relacionado com a resistência. Materiais que apresentam baixa resistividade, que consequentemente levam a baixa resistência elétrica, eles são caracterizados como bons condutores. Afinal de contas, não há resistência no sentido real da palavra em um determinado condutor que é considerado um bom condutor. Já os materiais do tipo isolante, eles apresentam uma alta resistividade, porque as cargas elétricas elas têm mais dificuldade de se movimentar num material feito de isolante, diferentemente de um material considerado como bom condutor. Então a gente pode dizer que em um circuito elétrico, a resistência R de um elemento representa sua capacidade de resistir ao fluxo de corrente elétrica. Fazendo aquela analogia que a gente viu na aula anterior sobre tensão elétrica, da analogia entre os sistemas hidráulicos e elétricos, a resistência ela pode ser vista, por exemplo, como um cano um pouco mais estreito, apertado ou rugoso que dificulta a passagem do fluxo de água. Ela não chega a impedir, por exemplo, mas ela pode dificultar.
Quanto maior for essa resistência, mais chance de que haja um impedimento de uma água, de um fluxo de água passar, por exemplo, ou de uma corrente elétrica passar em um condutor, maior vai ser a possibilidade disso acontecer. Outra coisa também sobre a resistência que é importante, que o livro do Sadiku aborda também, né, é uma observação de que, de forma oposta à resistência elétrica, a gente pode também falar sobre a condutância elétrica. A condutância ela é dada pelo inverso da resistência, ou seja, 1 sobre R de resistência, né? E é uma medida que representa o quanto um elemento pode conduzir corrente elétrica. Então, até pela própria equação aqui, a gente pode ver que quanto maior a resistência, menor a condutância. Quanto maior a resistência, menor a condutância. E quanto menor a resistência, maior a condutância. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se um elemento resistivo ele apresenta uma resistência muito grande, significa que a condutância é muito pequena. Então, significa que a capacidade daquele elemento de conduzir corrente elétrica é muito pequena. Essa grandeza condutância ela é dada em Siemens, representada pela letra S. Agora a gente vai falar sobre os capacitores. Como eu falei de forma um pouco mais breve, né? O livro do Sadiku ele vai dizer que um capacitor é um elemento passivo projetado para armazenar energia. Ele armazena essa energia em seu campo elétrico. Normalmente um capacitor ele é formado por duas placas condutoras separadas por um isolante, também chamado de dielétrico. Então, o livro de Sadiku traz essa imagem aqui da representação de um capacitor. São duas placas condutoras, elas estão separadas por uma certa distância D. Elas são placas que apresentam uma certa área de seção transversal A. E o que caracteriza o capacitor em si, propriamente dito, são o conjunto dessas duas placas separadas entre si. E aí o livro do Sadiku também fala de que quando uma fonte de tensão V independente é conectada ao capacitor, nesse caso, né, a fonte deposita uma carga positiva Q sobre uma placa e ela fica carregada positivamente, e uma carga negativa menos Q na outra placa que fica carregada negativamente. E a partir do momento em que essa diferença de carga, de polaridade de carga é estabelecido, o capacitor ele armazena carga elétrica nele, né? E essa relação aqui ela é explicitada por essas equações. A primeira equação diz que a quantidade de carga, né, em Coulomb, ela é dada pela capacitância do capacitor, multiplicado pela tensão a qual ele está submetido. E além disso, essa capacitância, que é uma característica própria do capacitor, a capacitância está para o capacitor, assim como a resistência está para o resistor. Essa capacitância ela é dada pela permissividade elétrica, multiplicada pela razão entre a área da seção transversal e a distância entre as duas placas. Essa permissividade elétrica é uma grandeza que tem a ver com o campo elétrico a qual aquele capacitor está submetido. A gente vai ver isso em aulas que envolvem eletromagnetismo, por exemplo. Mas essas são as duas relações que caracterizam um capacitor, né? Lembrando que Q significa a quantidade de carga em Coulomb, o símbolo V é a diferença de potencial entre as placas do capacitor, esse epsilon é a permissividade elétrica do material, dependente do campo elétrico, e C é a capacitância. A capacitância ela é medida em Faraday, representado pela letra F. Por fim, os elementos passivos, conhecidos como indutores. O indutor ele é um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu campo magnético, diferentemente do capacitor, que armazena sua energia em um campo elétrico. O livro de Sadiku também vai dizer que o indutor consiste em uma bobina de fio condutor.
Então, ele vai trazer essa imagem aqui que mostra um determinado material. Esse material ele é envolto por um número de espiras circulares, né? Esse número de espiras é caracterizado pela letra N. Esse material ele vai ter também sua determinada área de seção transversal e um determinado comprimento. A indutância, que caracteriza esse material envolto por essa bobina, ela é dada por essa equação aqui. O número de espiras ao quadrado multiplicado pela permeabilidade magnética, a área da seção transversal, dividido pelo comprimento do material. A permeabilidade magnética está para o campo magnético, assim como a permissividade elétrica está para o campo elétrico. Além disso, o Sadico vai dizer que a indutância é a propriedade segundo a qual o indutor se opõe à mudança do fluxo de corrente através dele. Essa indutância ela é medida em henries, simbolizado pela letra H. Então, nessa equação, o A representa a área da seção transversal, o L o comprimento, μ a permeabilidade magnética e o L a indutância medida em Henry. É isso, pessoal. Aí na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre o conceito de circuito elétrico em si. Como é que todos esses componentes que a gente citou, fontes, elementos passivos, etc., eles, não só eles, né, mas também grandezas como a corrente elétrica, a tensão elétrica e a potência, eles são identificados em um circuito elétrico propriamente dito, né? Então é isso. Valeu, pessoal, até a próxima.